Salve, salve, galera. Dá uma forcinha aí pro canal Hype Cuts Podcast. Se inscreva, compartilha, comenta e deixe seu like. Basicamente faltava descentralizar o dinheiro. Então a gente já estava num processo desde o surgimento da internet, desde 1994, e descentralizar todos os poderes. Porque a internet basicamente ela conseguiu conectar várias culturas diferentes e informações diferentes e fazer com que a gente, através dessas ferramentas que surgiram com o YouTube, Spotify e tudo mais, a gente tirasse um pouco do poder central da rádio, da TV e trouxesse um pouco desse poder para as pessoas. Tirou os poderes do correio para dar o poder de você transferir mensagem do ponto A ao ponto B. Faltava o dinheiro. Então, o que o Bitcoin conseguiu fazer? O Bitcoin conseguiu criar um algoritmo digital único dentro de uma blockchain com regras específicas de emissão de moedas até 2140 que vão ser gerenciadas por um protocolo inteligente que usa criptografia para transferir o algoritmo do ponto A ao ponto B, e a gente pode considerar que esse algoritmo ele pode ser utilizado como dinheiro. Porque o papel moeda, o que é o papel moeda? Cara, o papel moeda, ele surgiu mais ou menos ali em 1406 com o primeiro banco, o banco que foi criado em Gênua, que é o primeiro lá na Itália. Gênua, na cidade de Gênua, na Itália, que foi o primeiro banco que mantinha reserva de ouro e ao invés de dar pedacinhos de ouro para as pessoas que queriam sacar dinheiro, eles davam um recibo. E esse recibo acabou evoluindo para o nosso papel moeda, que em 1933, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tirou o padrão do ouro. Por isso que tinha um lastro em ouro. Tinha um lastro em ouro. O problema do lastro em ouro é o seguinte, a economia, para ela continuar crescendo, tu tinha que sempre ter mais reservas de ouro. Só que se chegasse uma limitação de tamanho de quantidade de ouro que tu chegasse, você ficava limitado ao crescimento econômico, ao tamanho da quantidade de ouro que tu tinha de reserva. E aí, basicamente, eles mudaram desde então pro papel moeda baseado em fé. Então, quer dizer o seguinte, o nosso dinheiro do papel moeda, ele só funciona porque nós... Aquele vídeo do cara rezando em cima da mão de moeda lá do bispo, né? É isso. Lembra disso aí? Era fé, cara. É só na fé. O papel moeda atual, ele é só baseado em fé. É porque nós aceitamos no bom senso geral que a gente pode trocar por bens e serviços. Porque esse papel moeda atual, ele só é uma forma de escambo. O que é um escambo? O escambo é qualquer coisa que eu e tu entramos em negociação e aceitamos que você pode trocar um serviço por uma jujuba. Então, por exemplo, se tu quiser fazer um boquete por essa jujuba, tu vai aceitar o boquete. Tá vendo? Se tu aceitar agora, tu tem que ir pau na máquina. Se não, basicamente é isso. O dinheiro é isso. Então, a jujuba poderia ser em dinheiro, um dinheiro de... Como não como? Vai rolar. Dá tempo no boquete entre a live da tarde e da noite? Cara, tem três coisas que não se nega, né? Dinheiro... Copo d'água, dinheiro e boquete. E aí o que acontece? Aí na negociação, tu poderia fazer se o mundo todo quisesse trocar a jujuba tivesse uma forma da gente dividir ela em vários pedacinhos, a gente usaria ela como dinheiro. Então, o papel moeda, ela tem o mesmo poder de se tornar um dinheiro que é uma jujuba, por exemplo, se o mundo todo aceitasse que a jujuba fosse o dinheiro. Mas o papel moeda, se todo mundo quiser sacar o dinheiro que tem direito, quebra tudo, né? Quebra tudo, não vai ter liquidez, porque o dinheiro impresso, ele é diferente do dinheiro digital. O dinheiro que a gente enxerga no banco, eles são só números digitais. E por isso que o Bitcoin, quando ele surgiu com um protocolo, ele teve regras pré-estabelecidas. Ele é um dinheiro virtual, porém ele tem uma limitação de emissão de moedas que vai sendo reduzidas a cada 4 anos, por isso que ele nunca volta ao preço anterior a 4 anos atrás. Por isso que ele só se valoriza, porque ele é um sistema desinflacionário. Eu não entendi. Eu vou te explicar. Vamos primeiro para o papel moeda. O que é o dinheiro? O dinheiro do papel moeda, tá? Tá. Ele é emitido conforme a necessidade... Tá boa? Tá boa? Tá boa? O dinheiro papel moeda ele é emitido conforme a necessidade do crescimento econômico de um país ou do controle de crescimento econômico do país. Então, por exemplo, se você começa a imprimir muito dinheiro e dá para todo mundo, começa o efeito da inflação. Exato. Porque todo mundo tem muito dinheiro. O café que era R$13, as pessoas vão cobrar R$10 porque tá todo mundo ganhando tanto, vou aumentar o valor porque vai... Então, esse é o efeito inflacionário. Quando você queima moedas, você tem o papel deflacionário, que é você tirar um pouco, você causa uma recessão no mercado. Já fizeram isso? Sim, em 2008. Você causa uma recessão no mercado. Você enxuga o mercado de liquidez. Empobrece as pessoas momentaneamente, até que chegue num ponto de equilíbrio novamente. Então, o que acontece?
esse sistema ele é baseado na fé das pessoas e no controle de poucas pessoas. Então isso surgiu primeiramente lá em 1400 e pouco. Só que você fala fé porque a pessoa tem que acreditar que aquele papel vale alguma coisa. Exatamente. Mas o bom senso, o senso geral. Sei. Porque ele não tem lastro em nada. Porque na teoria você vai no banco e pega aquilo lá em dinheiro. Exatamente. Ou compra alguma coisa com aquele papel. Isso. Mas você falou que quando entra o dinheiro eletrônico, por exemplo, hoje dificilmente a gente mexe com o dinheiro papel. Sim. Eu mexo muito pouco com cédula mesmo. Sim, é mais transação através de aplicativo. Por quê? Porque o banco lá em 1406, desde que o banco surgiu, o banco que a gente conhece, o atual, ele foi um importante papel, ele fez um importante papel na economia global que a gente conhece capitalista, tá? Principalmente porque o banco era um lugar seguro para você armazenar as suas reservas de valor. Ele assegurava, só que ele usava 90% das suas reservas de valor para emprestar para outras pessoas em troca de juros. Isso. Então, que isso é quando você faz um empréstimo, você paga aquele juros que às vezes é juros sobre juros, né? Dependendo do que você está fazendo no financiamento. E é dinheiro de outra pessoa, né? Não, é sempre de outra pessoa. É sempre eles usam o dinheiro para movimentar, que não é deles, mas isso não é ruim. Para a economia isso é bom, porque tu fazendo empréstimo, o banco ele cria um ativo. Ou seja, ele vai ficar cada vez maior porque ele vai emprestando esse dinheiro. Ao mesmo tempo, ele influencia alguém em pegar aquele empréstimo e fazer uma empresa, investir em uma empresa, contratar funcionários. Então, ele faz a economia como a gente conhece girar. O que a gente está vivendo hoje, desde 2008, quando surgiu o Bitcoin, é uma revolução monetária tal como aconteceu em 1406. Porque antes de 1406, tudo era baseado em ter um líder estatal que guardava, armazenava, por exemplo, bens, commodities agrícolas, por exemplo, comida, alimentos, soja, sei lá, etc., dentro de lugares em que o Estado tinha posse. E ele que determinava, então, por exemplo, os valores e conseguia determinar quem era rico, quem era pobre e assim por diante. Então a economia começou a girar da forma como conhecemos em 1406, porque esse primeiro banco que foi bem sucedido, ele começou a ser de exemplo para outros bancos no mundo todo. Só que o que acontece? Qual é o grande detalhe, né? O banco ele é sempre um poder muito centralizado. Então, quando você começar a colocar dinheiro no banco, né? E você até pode pegar um exemplo agora recente. Quando o Pix surgiu, parecia que a gente podia transferir transações intermináveis do ponto A ao ponto B para qualquer pessoa livremente. Daqui a pouco eles já restringiram. Pô, depois das 6 horas da noite é só R$1.000 porque tu tem risco de ser assaltado e tal. Então o banco ele diz como você deve controlar o teu dinheiro. Entendi. Sempre foi assim. Só faz assim com a camisa, tem um negócio branco aí. Tranquilo. Cocaína, né? Cocaína. Na verdade, jujuba. Tem cocaína na jujuba. Caramba, é o açúcar da jujuba mesmo. E aí o que acontece? O banco sempre te controla, cara. Porque assim, até ele tem esse poder? Sim, até o surgimento do Bitcoin, se tu tinha $1 milhão na tua conta bancária brasileira e tu queria transferir para o teu irmão que mora na Austrália $1 milhão, tu teria que justificar para o teu gerente aquela transação, fazer uma carta para o banco, pedir uma autorização especial. Ele ia cobrar uma taxa que ia corresponder mais ou menos 10%, ou seja, $10 mil ia pro saco naquela época para tu fazer uma transferência internacional. Então, tu tinha mais ou menos o poder do teu controle, o dinheiro do teu controle. Porque depois das 6 horas da noite, TED tu não podia mais fazer. Tu lembra disso, né? Então, tu não tinha... Tu tem limites, por exemplo... O dinheiro é meu, mas eu não posso fazer... Cara, imagina, eu fui pra Dubai. Eu tinha $200 mil pra gastar em Dubai. Você foi em Dubai? Eu fui. Você tem problema fazer Pix quando você vai pra onde? Pra Osasco. Pra a diferença. Você vê a diferença. Aí eu fui levar meu cartão de crédito. Aí meu cartão de crédito tinha um limite lá de $7 mil pra gastar. Só que, cara, $7 mil convertidos em dólar a 5... Não é nada. Não é nada. Então, no primeiro dia, o banco já me bloqueando. E aí eu tinha que ligar pro banco. Então, tu não tem controle sobre o teu dinheiro. Tu tem uma falsa expectativa de deixar num lugar seguro. O banco quer que tu deixe dinheiro lá para ele poder pegar esse dinheiro e criar passivos, ativos com esses teus passivos. Pegar o teu dinheiro, deixa parado lá na tua conta, ele empresta esse dinheiro para outras pessoas e ele vai cobrando taxas e ele vai recebendo o valor das taxas, né, do empréstimo. Então, basicamente, ele ganha sempre a cada transação que tu envia de um banco para outro e tudo mais, ele vai ganhando nas taxinhas ali. E aí ele é um poder intermediário e ele era o último dos poderes intermediários
que a gente precisava, digamos, terminar no ambiente da internet. Entendi. Tá? E aí, quando surgiu o Bitcoin foi o primeiro sistema monetário que você podia converter dólares ou reais por bitcoins e transferir, por exemplo, $1 milhão para o outro lugar do planeta, convertidos em Bitcoin, a pessoa receber. Ninguém fica com porcentagem? Não.